No primeiro momento que a gente vê o Photoshop, a sua interface ela pode parecer um pouco intimidante. Por quê? A gente consegue ver que existe um volume muito grande de opções aqui no menu superior. A gente tem vários botões aqui nessa barra. No canto esquerdo a gente tem aqui também um volume grande de ferramentas. No canto direito alguns painéis e assim em diante. Mas se a gente entende a lógica da disposição ali dessas ferramentas, dessas opções dentro da interface, acaba sendo muito mais prático para a gente então pegar e aprender essa ferramenta. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, separar toda a interface em algumas áreas principais, para a gente entender o que cada área aqui vai representar dentro do nosso programa, para a gente então conseguir dar sequência. Mas o que é legal a gente entender? Aqui, se a gente for observar, eu estou utilizando a versão do Photoshop CC 2015.5. Já existem versões mais atuais ali do programa, mas independente da versão que você está utilizando, aquilo que você vai aprender aqui agora a respeito da interface, você pode aplicar basicamente qualquer versão. Até mesmo as versões mais antigas do programa, como a versão CS2, CS3, até CS6, você pode trabalhar ali tranquilamente. Porque com o tempo a Adobe ela vai adicionando algumas novas ferramentas, algumas novas opções, mas a estrutura básica é sempre a mesma. Então vamos lá. Aqui no canto superior eu tenho esse menu de topo, que é um menu que ele é meio que padrão na grande maioria dos programas que você vai utilizar. Se você utiliza, por exemplo, o Word, você sabe que lá em cima você tem o menu Arquivo, onde você pode vir para criar um novo documento do Word, você pode abrir um documento do Word, você pode salvar e assim em diante. A mesma coisa vai acontecer aqui no Photoshop. Se eu olhar aqui no canto superior, nesse menu de topo, eu tenho a opção Arquivo, onde eu tenho Novo, para criar um novo documento, Abrir, para abrir um documento já existente, Salvar, Exportar e assim em diante. Eu vou passar aqui de uma maneira bem superficial sobre todas essas opções que a gente tem, sem aprofundar ali realmente nas opções internas desses menus, só para a gente ter uma noção básica do que cada um ele faria. Aí, conforme a gente vai avançando, a gente vai aprofundando nessas opções que a gente tem. Então, o menu ali de arquivo é aquele menu padrão, você cria um novo documento, abre um documento, salva, exporta e assim em diante. O menu editar é onde a gente tem algumas opções relacionadas a copiar uma informação, colar uma informação, voltar atrás um passo que você fez errado e assim em diante. No menu Imagem, a gente tem algumas opções, por exemplo, para aplicar ajustes sobre a nossa imagem, ou até mesmo trabalhar no tamanho da nossa imagem. Logo depois a gente tem o menu ali de camada, que é um dos menus mais importantes que a gente tem ali dentro do programa. Dentro desse menu, a gente consegue criar uma nova camada, excluir uma camada, duplicar uma camada, aplicar um estilo a uma camada e assim em diante. Se você já tem um pouquinho de noção do Photoshop, você sabe o tanto que as camadas são importantes ali para o programa. E tudo aquilo relacionado às camadas vão estar aqui presente dentro desse menu de camada. Sempre que você precisar de fazer algo relacionado a uma camada, você sabe que se você vier aqui dentro de camada, você vai encontrar a opção relacionada àquilo que você quer. E não preocupe se você não sabe ainda o que é camada, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Depois eu tenho o menu de texto, que é onde eu consigo ali trabalhar nas opções de texto do programa. Eu consigo, por exemplo, colar um texto fantasma só para preencher uma peça que eu estou fazendo. Consigo alterar propriedades do texto e assim em diante. Eu tenho o menu de selecionar, que também é um menu muito importante que a gente tem dentro do programa. Se você precisa, por exemplo, selecionar uma determinada área ali da sua imagem para você aplicar algum efeito, para você aplicar um ajuste específico, você vai acabar trabalhando com esse menu de selecionar. Tudo aquilo relacionado à seleção, tirando as ferramentas de seleção que a gente tem aqui ao lado, mas as propriedades da seleção você pode alterar dentro desse nosso menu de selecionar. Eu tenho o meu menu de filtro, que é onde eu seleciono os filtros que eu posso aplicar sobre a minha imagem. É um pouquinho diferente da nossa visão hoje atual de filtros de Instagram e assim em diante, mas a gente também tem alguns filtros que são visuais, que alteram ali todo o aspecto visual da nossa imagem. A gente tem alguns filtros que são mais interessantes aqui, como por exemplo um filtro de desfoque, um filtro ali que a gente pode adicionar um ruído na nossa imagem ou remover um ruído, tornar a nossa imagem um pouco mais nítida com um filtro de nitidez,
ou até mesmo trabalhar em todas as propriedades da nossa imagem através do filtro de Camera Raw, se você estiver trabalhando ali com o arquivo RAW. Eu tenho aqui ao lado o meu menu de 3D, que é onde eu consigo trabalhar com 3D dentro do Photoshop, mas que sinceramente existem ferramentas melhores que têm o foco real ali em 3D. E como aqui o nosso objetivo não é aprender 3D com o Photoshop, eu não vou nem aprofundar nessas opções aqui. Depois eu tenho o meu menu de visualizar, que é onde eu posso escolher o que eu vou ver sobre a minha imagem, ou de que maneira eu vou visualizar essa minha imagem, seja aplicando um zoom de 100% a ela, seja fazendo ela preencher toda a minha tela, ou seja, por exemplo, visualizando uma régua ou uma linha guia sobre a minha imagem. E depois eu tenho o meu menu de janela, que pode parecer um menu bobo, mas ele acaba sendo um dos menus mais importantes que a gente tem aqui dentro do programa também. Dentro do menu janela, eu tenho todas as janelas presentes na nossa interface do Photoshop. Se eu olhar aqui, eu tenho a minha janela de ajustes, bibliotecas, camadas e cor marcados aqui. Se eu olhar aqui no canto direito, cor, ajustes, camadas e biblioteca. São as janelas auxiliares que eu tenho visíveis aqui ao lado. Se eu venho aqui e eu desmarco, por exemplo, a opção de ajustes, eu vou perceber que a janela auxiliar ali de ajuste sumiu. Mas se eu vou lá em janela e eu volto aqui e marco ajustes, aquela janela volta a aparecer ali para mim. Mas por que isso acaba sendo tão importante? Se você está, por exemplo, assistindo um curso ou se você está lendo um livro a respeito do Photoshop e nesse livro ou nesse curso, nesse vídeo, você percebe que a pessoa está trabalhando em uma janela específica, mas você não sabe como que a pessoa abriu essa janela, você sabe que se você vier aqui dentro do menu janela, você com certeza vai conseguir localizar o nome daquela janelinha. Dentro desse nosso menu janela, a gente tem todas as janelas auxiliares possíveis presentes dentro do nosso Photoshop. E aqui também a gente tem uma opção que é muito importante, que é a respeito da nossa área de trabalho, que nada mais é do que a nossa interface ali do programa. Se eu olhar a minha área de trabalho aqui, ela está marcada para o essenciais, que seria o padrão. Eu consigo ver que existe gráfico web, fotografia, pintura, movimento e 3D. O que isso daqui vai influenciar sobre a minha interface? Se eu venho aqui e eu mudo, por exemplo, para fotografia, a interface do programa ela vai apresentar as ferramentas e as janelas auxiliares de uma maneira que funcione melhor ali para o trabalho com fotografia. Se eu vier aqui e mudar, por exemplo, para pintura, eu vou conseguir visualizar as opções ali relacionadas à pintura dentro do Photoshop. Mas eu sempre recomendo, se você está aprendendo, se você está começando a trabalhar com a ferramenta, trabalhar com a interface padrão. Por quê? Com a interface padrão, você sabe sempre, se você estiver na escola, se você estiver em casa, se você estiver no estúdio, você vai ter sempre a mesma interface. Então eu recomendo a gente começar trabalhando com essenciais, com padrão, e aí conforme você vai avançando, você consegue modificar a interface da maneira que funcione melhor ali para você. E é muito legal você saber que você consegue resetar caso você modifique a interface e queira voltar ao zero. Se eu vier aqui, por exemplo, arrastar a minha janela de cor, arrastar a minha barra de ferramentas, tirar ali a biblioteca e fechar ela, fechar, por exemplo, meus ajustes, eu não preciso vir aqui na janela e ficar tentando abrir um por um. Eu posso ir em janela, área de trabalho, conferir se eu estou com essenciais padrão ali marcado e mandar redefinir essenciais. E aí você volta a ter a interface da maneira que você tinha antes. A única coisa que eu não gosto de trabalhar aqui aberto é com a biblioteca da Adobe aqui no canto direito. Por quê? Eu não utilizo essa biblioteca da Adobe. Então eu gosto de manter essa opção fora, e aí eu fecho, e aí eu tenho o que seria ali meio que um padrão sem a biblioteca no canto direito. Após o menu de topo, a gente tem uma barra aqui que ela é chamada de barra de propriedade da ferramenta. Nessa barra de propriedade da ferramenta, a gente tem as propriedades relacionadas à ferramenta que a gente tem selecionado aqui no canto esquerdo. Muito provavelmente você deve ter percebido que a sua barra de propriedade deve estar diferente da minha. Por quê? Você muito provavelmente está com uma outra ferramenta selecionada. Se eu venho aqui e eu mudo, por exemplo, para o pincel, eu consigo perceber que essa minha barra de propriedade
ela alterou e agora ela exibe as propriedades do pincel. Se eu venho aqui e eu mudo, por exemplo, para a minha ferramenta mover, eu consigo visualizar que as propriedades aqui são referentes a essa minha ferramenta mover. Se eu mudo aqui, por exemplo, para o carimbo, eu tenho as propriedades da ferramenta carimbo. Se eu mudo aqui para a Pen Tool, eu tenho as propriedades da Pen Tool e assim em diante. E por que isso é muito importante? Vamos supor que você está trabalhando ali com um pincel e o seu pincel ele não está pintando da maneira que você queria. Às vezes ele está ali deixando a informação muito transparente. Você pode vir aqui nas propriedades desse pincel e tentar localizar o que está fazendo o seu pincel funcionar dessa forma. Se eu olhar aqui, ó, eu tenho um controle de opacidade, que eu ainda vou falar sobre ele, e eu tenho um controle de fluxo, que eu também vou falar dele mais para frente. Mas se eu estivesse pintando ali e ele estivesse mantendo uma transparência, muito provavelmente a opacidade ou fluxo estaria com um valor ali muito baixo. Então, somente de eu pegar e alterar essa propriedade, o pincel ele já passaria a funcionar da maneira que eu quero. Aqui no canto esquerdo eu consigo perceber essa minha barrinha de ferramentas. E se eu olhar bem, todas as ferramentas aqui, elas têm um pequeno triângulozinho no canto inferior direito. Esse pequeno triângulozinho indica que eu tenho mais ferramentas dentro dessa única ferramenta ali. Por quê? Isso daqui nada mais é do que um subgrupo de ferramentas. Se eu observar e eu manter o meu mouse pressionado sobre essa primeira ferramenta, eu vou conseguir ver que eu tenho a ferramenta mover e a ferramenta prancheta. Se eu vier aqui nessa segunda, eu consigo perceber, ó, que eu tenho um total de 4 ferramentas: letreiro retangular, elíptico, linha única e coluna única. Todas essas ferramentas aqui, quando elas estão dentro de um pequeno subgrupo, eu não preciso preocupar demais a respeito do funcionamento delas. Por quê? Quando elas estão dentro do mesmo subgrupo, geralmente elas vão trabalhar com uma lógica muito parecida. Se você já tem ali um conhecimento, por exemplo, da ferramenta letreiro retangular, você já vai ter uma boa base para trabalhar com letreiro elíptico, linha única e coluna única. Mesma coisa, por exemplo, com as ferramentas aqui de retoque. Se eu venho aqui e eu já sei como é que funciona a minha ferramenta pincel de recuperação, o Healing Brush, muito provavelmente você já vai ter uma pequena base de como vão funcionar as outras ferramentas que estão dentro desse mesmo subgrupo. E se observar aqui, às vezes no início você vai ficar um pouco perdido para localizar a ferramenta que você quer. E aí eu gosto de separar essa nossa barra de ferramentas em 4 grupos principais, que seriam o seguinte: dessa ferramentinha até essa nossa ferramentinha aqui de conta-gotas, vão ser as nossas ferramentas de seleção e recorte. O que seria isso? Se você precisa trabalhar em uma determinada área da sua imagem, você muito provavelmente vai selecionar essa área antes. Então, você iria trabalhar com uma dessas ferramentas. Ou se você precisa, por exemplo, selecionar uma cor para trabalhar, você trabalharia com uma dessas ferramentas. Ou se você precisa, por exemplo, recortar um pedaço da sua imagem, você também trabalharia com uma dessas ferramentinhas. Depois a gente tem o nosso grupo de ferramentas de retoque e pintura. O que seria isso? Vem dessa nossa ferramentinha que é o Band-Aid, o Healing Brush, até aqui essa nossa ferramentinha que parece uma espécie de uma lupa, mas não é uma lupa ainda. Para que serviriam as ferramentas de retoque e pintura? Se você precisa retocar uma área da sua imagem, seja removendo uma pessoa, retocando uma pele, removendo um objeto que você não quer, ou se você precisa pintar algo sobre a sua imagem, seja pintar uma luz, pintar uma determinada área de uma máscara e assim em diante, você vai trabalhar com essas ferramentinhas. Já o terceiro grupo são as nossas ferramentas de texto e formas geométricas, que vão aqui da nossa Pen Tool até essa nossa ferramenta ali de retângulo. Se você precisa escrever um texto, se você precisa desenhar uma forma geométrica, você vai acabar trabalhando com uma dessas 4 ferramentinhas. E por último, o que eu considero como sendo o último grupo, são apenas essas 2 ferramentinhas, que são as nossas ferramentas de movimentação e de zoom sobre a imagem. Se você precisa movimentar a sua foto, jogando ela para um lado, jogando ela para o outro, na visualização, ou se você precisa aproximar ou afastar a sua imagem, você vai acabar trabalhando com uma dessas 2 ferramentinhas. Essas opções aqui de baixo não são ferramentas, mas são algumas propriedades que a gente vai acabar vendo mais para frente.
Essa nossa área central é a área onde a nossa imagem vai estar visível quando a gente abrir uma imagem. E aqui no canto direito a gente tem os painéis auxiliares. Se a gente observar, ó, a gente tem esses 3 painéis principais com algumas pequenas abas. Aba de cor, amostra, aba de ajuste, estilos, aba de camadas, canais e demarcadores. Se você clica aqui, por exemplo, em amostra, você vai estar visualizando a aba de amostras. Se você clica aqui em cor, você vai estar visualizando a sua aba de cor. Se você achar que ela ocupou uma área muito grande, você pode arrastar para cima, arrastar para baixo. Sinceramente, para o retoque de imagem, essa aba de cor aqui ela não vai ser tão usual. Acaba que vai ser mais usual a área de ajustes e aqui a nossa área de camadas. Mas você pode manter ela aberta ou, se você quiser, joga ela para fora, clica no X e fecha aquela janelinha. Se você quiser salvar essa configuração de interface que você fez, é muito fácil. Você pode ir lá em cima em janela, área de trabalho, e onde a gente tem essas outras propriedades, você pode vir aqui, ó, e salvar como uma nova área de trabalho. Inserir o seu nome e clicar em salvar. E se você quiser voltar para o padrão total, basta você lembrar janela, área de trabalhos e clicar em essenciais. Se você observar, não mudou nada, porque eu preciso pedir para redefinir, resetar os essenciais. E aí eu volto a ter aquele essenciais. Se eu quiser ver a minha área de trabalho, Caio Raposo, e eu passo a ver aquela minha área de trabalho ali visível.